pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje vou dar aula para o nono ano. Não esquecendo que hoje estamos na semana aí de revisão, tá? Porque nosso livro nós já fechamos, tá? Nós temos aí, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capítulos. Só que esses capítulos eles são separados, mas na realidade a maioria deles são juntos, tá? Nós vamos falar primeiro do período entre guerras e a crise do capitalismo e o governo totalitário, tá? Depois a gente vai falar o fim da República Velha e a Era Vargas e a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso a gente vai falar na próxima semana. Nessa semana é período entre guerras, tá? E a crise do capitalismo e os governos totalitários. Desculpa. Sendo que a gente vai falar sobre isso, tá? E depois eu vou dar 5 questões essa semana e na outra semana a gente dá mais 5 questõezinhas e assim a gente fecha a nossa revisão. Vamos lá. Vamos falar do período entre guerras. A Segunda Guerra Mundial vai terminar em 1818, tá? Com a vitória da Entente, tá? Sendo que quem vai perder essa guerra vai ser a Alemanha e a Áustria, né, que são os que encabeçaram. Sendo que a França e a Inglaterra, eles vão assinar o Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes, eles humilham a Alemanha, tá, botando várias coisas lá que a Alemanha vai ter que pagar uma dívida muito grande para a França e para a Inglaterra. A Alemanha vai ter que devolver a Alsácia e Lorena para a França, que pertencia à França, antes da unificação francesa, né, que teve a guerra prussiana, né, francesa-prussiana, na qual a França perde, que é a unificação da Alemanha com Otto von Bismarck. Então a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial e tem que devolver esses territórios que o Otto von Bismarck tinha tomado dos franceses. Outra coisa que vai acontecer vai ser que os Estados Unidos vai ser criado a Liga das Nações, tá? A Liga das Nações, ela vai ser criada, mas incrível que pareça, 2 países inicialmente não vão participar, tá? Entre eles a Rússia, que agora é a União Soviética, tá? E também os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos, quando acabou a guerra, eles queriam fazer um tratado, né, um armistício de paz, onde ninguém tinha culpa de nada e cada um assumia seus prejuízos. Só que a França e a Inglaterra viram aí uma oportunidade de acabar com o Estado da Alemanha. E o que eles fazem? Nesse Tratado de Versalhes, como eu estava falando anteriormente, a Alemanha tem que pagar uma dívida enorme, tem que devolver a cidade Alsácia e Lorena para a França, vai ter que acabar com o seu exército, acabar com a sua marinha, agora você poderia ter marinha mercante, e também vai acabar com a sua aeronáutica, né, a sua aviação. Então, tudo isso limitando ali a Alemanha a nada. Mas claro que a Alemanha está sofrendo com isso. Aí, os Estados Unidos vai ajudar a Alemanha, tá? Emprestando dinheiro a ela para ela se recuperar desta crise, tá? Então, até aí está indo tudo bem. E aí vai vir também na Alemanha a República de Weimar, tá? Que é uma cidade que é chamada Weimar na Alemanha e vai dar o nome porque foi criada essa república lá, tá? E nisso, que vai acontecer? Vai aparecer na década de 20, certo? Umas ideias que vão ser países com governos totalitários, quer dizer, eles vão pregar o nacionalismo, tá? E os governantes são ditadores, apoiados por uma classe privada da burguesia. Então o que vai acontecer? Esse tipo de governo primeiro vai aparecer na Itália, tá? Com a liderança do Benito Mussolini, que vai botar lá um governo na qual ele vai dar um golpe no governo da Itália e assim ele assumindo o governo.
E assim Benito Mussolini vai assumir o poder, tanto é que vão se chamar de os camisas negras, tá? Isso em 1922, tá? Então, o poder fascista, né? Ele cria o Partido Fascista, onde centraliza o poder sobre ele, partido único, tem uma milícia por trás para apoiar o partido e também ele sendo chefe do exército, sendo chefe, ou melhor, das Forças Armadas, sendo chefe de Estado, tá? E também controlando ali a economia. E uma das coisas que os fascistas fazem é o quê? Perseguir os comunistas. Então a iniciativa privada vai apoiar essas ideias de governo totalitário, por isso, para evitar que as ideias comunistas cheguem, tá, a esses países que estão tentando se recuperar da Primeira Guerra Mundial e eles querem afastar essa ideia do comunismo. Outro país também que vai se tornar com poder totalitário vai ser a Alemanha, tá? A Alemanha vai aparecer um camarada chamado Adolfo Hitler, certo? Que com o Partido Nazista, primeiro eles tentam dar um golpe em 1923, tá? Mas não consegue. Tanto é que Hitler é preso e lá na presídio que ele fica, na prisão, na realidade é um castelo, ele escreve seu livro Mein Kampf, que é um roteiro do que ele ia fazer na Segunda Guerra Mundial. Tá? Lá, depois ele é solto e ele vê que pelos meios de golpe não dá para chegar ao poder, então aí ele tenta pelos lados legais, reorganiza o partido e começa, através de ganhando as eleições para o parlamento alemão, para ele chegar ao poder. Até que o presidente Hindenburg, é um senhor já de 80 e poucos anos, ele é eleito presidente e ele ganha as eleições contra Adolfo Hitler. E quando ele assume a presidência, o pessoal do parlamento faz uma pressão para que ele indique Adolfo Hitler como chanceler. E isso vai acontecer e Hitler agora é o chanceler da Alemanha. Logo depois, pouco tempo depois, Hindenburg vai morrer e Hitler aproveita e vai juntar os dois poderes, tá? De chanceler e de presidente, se tornando agora o Führer, tá? E assim o partido nazista, que também tem a sua milícia, centralização do poder, partido único, tá? E também faz a perseguição aos comunistas, tá? Depois a gente vai falar mais na frente, quando fizer a revisão falando da Segunda Guerra Mundial, a gente fala um pouco do Holocausto, tá? Que depois ele vai começar a fazer a perseguição aos judeus. Judeus, ciganos, testemunhos de Jeová, negros, homossexuais e assim vai, tá? Então Hitler assume o poder e consegue rasgar o Tratado de Versalhes e assim reorganiza a Alemanha, se tornando agora uma grande potência, sendo que ele vai investir em fábricas de armamentos, tá? Para fazer tanques de guerra, armas, aviões e assim vai, para tentar recuperar a economia alemã. E começa a fazer muitas estradas também na Alemanha, tá? Restaurar e fazer novas estradas. Tá, aí também nesse poder totalitário vai acontecer na Espanha, com Francisco Franco. O Partido Republicano, tá, vai ganhar as eleições, mas ele tem uma virada para o comunismo. Então o que vai acontecer? Francisco Franco, militar, dá um golpe e assume o poder, sendo que os partidos se organizam com o apoio da União Soviética para atacar Francisco Ferdinando. E o Francisco Ferdinando é ajudado por Adolfo Hitler e Mussolini, que vai fazer com que o Francisco Franco ganhe, tá, essa guerra civil espanhola e assim assumindo o poder totalitário na Espanha. Em Portugal também teve, já agora com Salazar, que vai ser, bem dizer, o mesmo critério, sendo que não vai ter apoio de ninguém, tá? Ele vai tomar o poder e vai colocar um governo totalitário em Portugal também. Então aí começa a estourar esses poderes totalitários na
Europa, sendo que uma das causas principais disso é o quê? Esses poderes totalitários tendo o apoio de uma iniciativa privada, de um capitalismo por trás, sendo que para tentar embarrear a entrada das ideias comunistas nos seus países. Sendo que a França, por exemplo, a Inglaterra, não fizeram nada ou não se moveram em relação a isso, porque eles acreditavam, pô, esses camaradas aí, fazendo isso, principalmente na Alemanha, eles vão segurar lá os bolcheviques, tá? E não vão deixar eles entrarem na Europa essas ideias comunistas, tá? Então, é assim que termina aí a nossa primeira parte da revisão, tá? Nós vamos fazer aí uns exercícios, tá, de revisão, sendo que eu vou pegar aí o período entre guerras. Outra coisa que eu esqueci, que eu não posso esquecer de falar também, é a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, tem que falar isso, tá? Porque vai ser uma das causas que vai fazer esses países, né, como a Alemanha, por exemplo, a fortalecer, tá? Principalmente porque quando quebra a Bolsa de Nova York de 29, os Estados Unidos param de ajudar a Alemanha está numa crise muito grande. E o povo passando sufoco vai acabar apoiando esses futuros governantes, que vai ser os nazistas, tá? A crise de 29 foi a quebra de Bolsa de Nova York porque os Estados Unidos, ele na época da Primeira Guerra Mundial, ele faz superprodução. Ele produz muitos produtos industrializados e também o campo produz muito alimento. Sendo que quando acaba a guerra, os países europeus eles vão começar a se reorganizar. Então, se reorganizando, começam a criar leis de protecionismo contra produtos estadunidenses. Então, o que vai acontecer? Os Estados Unidos não tem como vender esse produto para ninguém, porque ninguém quer comprar. Então, as fábricas começam a mandar seus funcionários embora, o campo, certo, não sabem botar esses alimentos, tem que parar de produzir também, e os bancos que tinham emprestado dinheiro para essas indústrias e para o próprio pessoal do campo para produzir, e eles não estão vendendo e não tem como pagar os bancos, e os bancos não tendo dinheiro, eles acabam quebrando. E é isso que é a crise de 1929, que vai atingir o mundo inteiro, principalmente a Europa, porque estava se recuperando de uma guerra. E aqui no Brasil vai atingir a velha República, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre ela, tá? Quando o Getúlio Vargas dá o golpe de 1930 sobre o Washington Luiz, mas isso aí já é para revisão da semana que vem, tá? Então, pegue o caderno de vocês aí, que eu vou passar agora para vocês um questionáriozinho aí com 5 perguntas só, e vocês vão pesquisar aí entre as páginas 243 e 251 do livro, tá? Depois a gente vai corrigir lá no Zoom e debater. Pessoal, aparece lá no Zoom, gente. Vamos fazer esse exercício lá, vamos corrigir, vamos debater, porque só assim a gente se vê e tem aquele contato, né, de professor e alunos, tá bom? Porque nos últimos debates foi muito bom, incrível que pareça. Os que participaram foram muito bem, tá? E até deram ideias nos debates, muito bom. Que pena que não vai a turma toda, mas às vezes alguns não vão, não é porque não quer ir, é porque tem problema com o celular ou problema com a internet. Mas assim que vocês puderem aí, espero que essa semana aí vocês se reorganizem e consigam resolver os seus problemas técnicos para a gente poder conversar lá no Zoom, tá? Então vou passar as 5 questões para vocês e não esqueçam, lá no Zoom a gente vai corrigir essas 5 questões. Pessoal, um abraço, até daqui a pouco. Tchau!